Deus é bom e Ele é todo poderoso, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite as guerras, as mortes de crianças? Por que Deus permite? Simbora para mais um vídeo? Vem comigo. Sejam aí mais uma vez muito bem-vindos. Estamos novamente aqui na rodovia Fernão Dias, chegando em Pouso Alegre. E vamos aí meditar um pouquinho mais na palavra. Mas antes de mais nada, quero desde já agradecer a vocês aí que têm assistido os vídeos, que têm interagido. E vão deixando aí seus comentários, dizer o que estão achando, tá bom? Participem aí desse ministério. E antes de eu responder o porquê do sofrimento, por que nós sofremos, por que o ser humano sofre, nós vamos para quê? Para que o ser humano sofre? Para que tanta angústia? Passou um Camaro vermelho. Por que tantas frustrações? E o pior, por que nós sofremos tanto quando perdemos alguém que nós gostamos? E para nós termos uma base, o sofrimento, ele é o resultado de uma condição. Não é que Deus permita o sofrimento. O ser humano sofre talvez tragédias, mas nós temos que entender que nós estamos em uma condição de pecado, porque uma vez que o pecado passou a fazer parte da vida do ser humano através de Adão, então através do pecado veio o sofrimento. Mas Jesus já não morreu na cruz para nos livrar dos pecados? Sim, Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados, tirar o pecado do mundo, para nos dar uma oportunidade. Mas e então por que nós continuamos sofrendo? O pecado ele gera consequências. Se nós pararmos para analisar, há algumas pessoas que dizem assim, que um dia quer encontrar Adão, quer encontrar Eva, e tipo para dar uma bronca, para perguntar por que eles fizeram isso com a gente, por que eles desobedeceram a Deus, e nós hoje estamos pagando por isso, nós que nem temos nada a ver com isso. Mas se nós pararmos para analisar, nós pecamos muito mais do que Adão e Eva, porque o pecado dos dois foi o da desobediência. Deus disse: comam de todo fruto, de toda árvore do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência, da sabedoria, do bem e do mal. E aí eles desobedeceram e comeram. E aí o pecado passou a estar no mundo. Através do pecado começou a reinar a morte. Mas aí então Cristo veio e morreu. E o ser humano hoje então não peca mais. Aí é que está o problema. Porque nós estamos ainda
presos a esse corpo corruptível. É o que o apóstolo Paulo diz, que nós ainda estamos presos a esse corpo, sujeito às tentações. E nós pecamos de várias maneiras. E então, sofrimento é para nos lembrar que o pecado, ele existe, que ele é ruim, que ele é mau, e a condição do pecado é o sofrimento. Porque imaginem bem, como é que seria possível pregar contra o pecado se não houvesse consequência do pecado, se nós não vivêssemos a consequência do pecado? O pecado é ruim e o resultado do pecado é a morte, mas ninguém sofria, não tinha trabalho, não tinha dificuldades, não tinha angústia, não tinha dores. Então, o sofrimento está aí no mundo para o ser humano, para nós não esquecermos da gravidade do pecado. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos lembrados da gravidade do pecado. Basta um dia de angústia, uma noite de angústia, para nós nos lembrarmos de Deus. Mas muitas das vezes basta um pouco de tempo de satisfação, de alegria, de paz, e aí fica tudo tão bom que Deus já é deixado um pouco de lado. As melhores orações são feitas no momento de angústia. Então, Deus usa as condições do ser humano, que o ser humano criou isso, o sofrimento, para ter comunhão entre Deus e o ser humano. E o pior resultado do pecado, o maior sofrimento que existe, é a morte. Porque enquanto há vida, há esperança. Pode ser um bandido, pode ser um drogado, pode ser alguém que dá trabalho, mas se tem alguém que o ama, e geralmente é um amor de mãe ou de um parente muito próximo, essa pessoa ainda tem esperança que aquela pessoa possa mudar. Mas o problema é que quando aquela pessoa naquela condição de pecado, aí ela morre. E aí há um desespero, porque não há mais esperança. Eu quero fazer uma comparação. Alguns, eu creio que já participaram, já estiveram em velórios onde há um desespero total, há um sofrimento, uma angústia tão grande, e é um desespero porque não há esperança. Porque o ser humano, ele sabe que aquele que morre sem Deus, por mais que ele negue isso, aquele que morre sem Deus, não há esperança para ele. Agora, se alguém já participou de um velório, de um salvo, alguém que teve uma vida consagrada a Deus, que aceitou Jesus, e essa pessoa parte para o Senhor, ela morre, as pessoas que ali estão, é um misto de choro e de riso, de lágrima e de alegria. E não é porque é loucura, porque nós choramos sim, nós sentimos a perda daquela pessoa, porque nós gostávamos daquela pessoa, acostumados a conviver com ela, mas aí nós choramos, daí a pouco nós lembramos que essa pessoa partiu para o Senhor. Nós temos a convicção que aquele momento ali é uma passagem, e aí já há alegria, há o gozo. Por isso que quem já foi em uma cerimônia, em um velório de um salvo, parece um negócio meio louco, porque ao mesmo tempo que está chorando, já está rindo, já está louvando e está contando histórias, estão se alegrando no Senhor. E a sensação que fica para os que ficam: eu quero ser igual a este, porque quando eu morrer, eu quero ir para onde ele foi.
A morte do salvo é apenas uma transição. E eu quero trazer para você que está me ouvindo aí uma passagem bíblica, e ela é muito conhecida, né? É a ressurreição de Lázaro, e está relatado no Evangelho segundo João, no capítulo 11, versículos 25, quando Marta, ela vê Jesus chegando, e aí então ela diz para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se o Senhor pedir ao Pai, Ele concederá, e aí meu irmão ressuscitará. E Jesus disse assim: não chores, porque teu irmão ressuscitará. E ela disse para Jesus, né? Eu sei que o meu irmão ressuscitará no último dia. E olha só o que Jesus responde para Marta. Está no 25, 11, 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu vou ler de novo, preste atenção. Jesus disse a Marta assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí ele pergunta para Marta: crês tu nisso? E a pergunta que eu quero fazer para você: qual a tua confiança, qual a tua esperança? Porque Jesus disse que aquele que crê nele nunca morrerá. E ainda que esteja morto, viverá. É necessário crer nele. E você crê nele? Você já entregou sua vida para Jesus? Já se cumpriu na tua vida o que está no Evangelho de João, no capítulo 3? João 3,16, onde está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já tomou posse dessa passagem? Você já creu em Jesus Cristo para você não perecer e ter a vida eterna? Porque aquele que crê em Jesus não morrerá, mas ainda que morrer, que esteja morto, viverá. Como é que será o teu velório? Como é que será o dia da tua partida? Será desespero? Será uma tragédia para os que ficaram? Ou as pessoas dirão: este partiu para o Senhor, este não morreu, ele está com Deus, e com convicção, com a certeza de que é um salvo, não com essa falsa esperança? Porque muitos dizem: a pessoa, né, leva uma vida toda atrapalhada, toda desviada, um pecador que nunca se regenerou, e aí quando morre as pessoas dizem: foi morar com Deus, está no céu. Mentira, não está, porque só vai para o céu aquele que crê em Jesus Cristo e que o aceita como teu Salvador. Então, se você ainda não aceitou, aceite, para que no dia da tua partida haja duas festas, porque a Bíblia diz: e a festa no céu. Sim, está escrito lá que Deus tem prazer na morte do justo. Deus se alegra quando o justo morre, porque Deus sabe que esse não se perdeu, então Ele se alegra por isso. Mas também está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra quando um pecador morre, porque ele é condenado. Então entregue sua vida para Jesus se você ainda não entregou. E se você já entregou, fique firme na promessa de Deus. Não desvie, aguardando a tua vinda. Ou nós vamos para Ele ou Ele vem até nós. Mas de qualquer maneira nós o encontraremos. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, em nome de Jesus. Se você gostou, deixa o joinha, seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte desse ministério que é o Valdir Carvalho, Viajando com Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo. Fique com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.